Olá, queridos irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor, liderança, povo de Deus, irmã, avô, avó, quem está espalhando aqui a EBD, quem está lá no Amazonas, quem está no exterior, quem está no nosso grande Pará, no Maranhão, no Brasil, todos os estados da nossa federação. Deus abençoe a todos, minha gratidão a cada irmão que ao sábado está aqui, não é apenas assistindo, mas cultuando a Deus. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Professor César, ora ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite pela sua oportunidade especial. Continue nos abençoando, nos guardando, vencendo por nós em nome de Jesus. Continue abençoando grandemente o teu povo espalhado em qualquer parte desse planeta, ajudando, abençoando, sarando, respondendo à oração do teu filho, do teu servo, da tua serva. Continue abençoando teu filho, professor, pastor Azel, guardando, dando vitória, restaurando a sua saúde, dando vigor, meu Deus, e capacitação a cada dia para pregar teu santo evangelho para todas as nações. Abençoe ele grandemente, juntamente com sua família, ministério, igreja e projeto. Guarde teu filho no teu sangue e continue usando para a glória do teu nome, para nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos na lição, ainda estou muito rouco, orem por mim, pela minha garganta, pela minha saúde. Estamos na lição de número 4, vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 4, tema, a paternidade divina. Primeiro ponto, a revelação da paternidade do Pai. Subponto 1, definição da paternidade do Pai. Subponto 2, a paternidade eterna do Pai. Subponto 3, o Pai gerou o Filho. Subponto 4, o Pai nos concede o Espírito. Ponto de número 2, reconhecendo a paternidade do Pai. Subponto 1, confessar a Cristo como Filho. Subponto 2, a perfeição do amor do Pai. Subponto 3, as bênçãos da filiação divina. Ponto de número 3, a experiência do amor do Pai. Subponto 1, o amor é aperfeiçoado no crente. Subponto 2, o amor é a marca dos filhos de Deus. E subponto 3, fomos amados primeiro. Muito bem, aqui nós temos essa temática, a paternidade divina, ou a paternidade de Deus, nosso Pai. Queridos, quando a gente observa, eu li o livro aqui do pastor Douglas Batista, e alguém aí às vezes critica a nossa CPAD, e eu quero fazer jus ao sentido de apoiar a nossa casa, não porque eu também estou lá, mas dizer algo interessante a vocês. A pessoa pega um tema como esse, e aí ele dá a lição, ele olha para a lição, ele olha para o livro e fala da paternidade. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Esses 3 pontos que o pastor Luiz acabou de ler, a revelação da paternidade do Pai, o autor ele vai começar a mostrar que o Pai é a fonte de tudo, ele é autoexistente, por isso que ele tem a sua eternidade. O Pai gera o Filho e o Espírito procede do Pai. No ponto 2, o autor ele vai destacar como você pode reconhecer essa paternidade que se dá através do novo nascimento, confessando a Cristo, e aí você vai ter a perfeição desse amor e vai ter a bênção dessa filiação, que é a adoção, dentre outras promessas. E por último, você tem aqui a experiência do amor do Pai. Como é que você é aperfeiçoado neste amor, conforme fala o próprio apóstolo João. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, a primeira pergunta não é apenas tratar sobre essa temática, a paternidade do Pai. E eu coloquei aqui algumas coisas interessantes sobre a relevância desse assunto. Eu estava pensando o quanto este assunto ele é importante. Vocês sabiam, bíblica e teologicamente, que se a igreja entendesse a doutrina da paternidade do Pai, não tinha no meio dela concorrência, não tinha no meio dela crente sofrendo de depressão. Gente, eu fui a fundo nisso aqui. A consciência de você saber que é filho de Deus, não havia necessidade de você estar ali na frente. Aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que está com pensamento suicida, não teria isso no nosso meio.
Porque, veja bem, o ensino da paternidade do pai, ele vai nos colocar algumas coisas interessantes. A primeira, mostra que nós somos uma família de quem? De Deus. Nós somos a família de Deus. E quando você pega Efésios 2,19, a Bíblia diz assim: já não sois estrangeiros, mas membros da família de Deus. Aqui mostra para nós, em primeiro lugar, que a igreja não é apenas uma questão de religião e nem uma máquina. A igreja, ela é vista no seu aspecto orgânico. Ela é uma família. Olha como isso aqui é lindo. E essa família não é qualquer família. João 3, 1 João 3, vede com grande amor nos tem concedido o quê? O Pai, que fôssemos o quê? Chamados filhos. Então, ora, se eu sou membro dessa família, antigamente quem era membro da família real, quem era membro da família de uma tradição, era um privilégio. Agora imagine você ser consciente que é membro da família de quem? Da família de Deus. Então nós não vamos para o culto com aquela ideia, é o pequenininho, esse aqui é o menor. Tudo isso, esse discurso seria acabado. Mas se nós compreendêssemos essa verdade. Porque, se vocês entenderem bem, essa ideia de família de Deus tira, em primeiro lugar, o aspecto burocrático. Não teria nada de burocratização. Em segundo lugar, se a igreja entendesse que ela é família de Deus, não teria esse negócio de grande instituição. Por exemplo, o rapaz que é juiz, é filho juiz, é médico, é advogado, é até um presidente da república. Quando ele chega na casa do pai, ele chega como um burocrata? Ele chega como um chefão? Mas se vocês observarem, a igreja hoje, ela está nesse nível de só de instituição. E os crentes, quando vão para a igreja, na sua maioria, quem é da elite, tem até camarim especial já para líderes. Nesse particular, a igreja perdeu a ideia de quê? De família. Olha que lição, o autor não tratou disso aqui, mas eu estou tratando isso aqui. O conceito que nós temos de família nos coloca no mesmo nível. Então o filho pode ser juiz, pode ser doutor, mas quando ele chega na casa do pai dele, ele é o quê? Ele é filho, então acabou a história. E o problema é, lá fora tu é juiz, tu é advogado, tu é doutor, mas quando você vem para o culto, é o quê? É filho de Deus. Mas se vier também o negrinho, a negrinha, o pobre, o analfabeto, na igreja ele é o quê? Porque ele é da mesma família. Tem os mesmos direitos. Meu Deus, então, a ideia dessa contextura bíblica tira o aspecto burocrático, legalista e também a ideia de mera organização. Então, a igreja, olha o que Calbart diz, a igreja existe porque Deus é pai e chama para si os seus filhos. A igreja não existe porque tem um presidente fulano de tal. A igreja existe porque ela tem um pai. Quem é o pai da igreja? Então te aquieta. Te aquieta. É assim ou não é? Olha essa relevância. Quando a igreja é vista como família, ela tem comunhão genuína, ela tem corresponsabilidade, ela tem cuidado mútuo e ela tem a ideia de pertencimento espiritual. Segundo lugar, a igreja, quando ela estuda a paternidade do pai, ela revela o seguinte: a sua espiritualidade. Gente, isso aqui é lindo, a espiritualidade da igreja. Ela sai da religião do medo. Hoje nós temos muitos crentes que estão dentro da igreja com o quê? Com medo, com um pensamento pessimista, com traumas. Tem pessoas na igreja que andam com a ideia, eu não sou amado. Acabe com isso hoje em nome de Jesus. Se na igreja, se tem uma pessoa que não te ama, mas você tem um pai que é dono dessa família. Gente, que assunto lindo. Mas o problema é que a gente só quer tratar de um cunho que não leva para esse aspecto aqui. Então veja bem, qual é o lado espiritual da importância de ser membro da família de Deus? Tira o medo, a culpa e a tentativa de merecimento. Nós estamos vivendo na igreja fazendo uma coisa para merecer o amor de quem? O amor de Deus. Barganhando, nós não precisamos disso, gente. Nós não precisamos. O Pai nos amou sem que nós o amássemos primeiro. Pare com isso. Tem gente que está buscando ser amado, colocando coisas para Deus lhe amar. Deus não te ama porque você faz coisas. Deus te ama é porque Ele é amor, gente.
Então, é a primeira coisa que nós podemos observar aqui. E interessante que eu coloco aqui, olha, vejam bem, não recebeste, Romanos 8,15, Paulo diz, não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos? Então pronto. Isso aqui é muito importante, gente. Essa doutrina liberta. Liberta do quê, pastor? Do legalismo, do moralismo religioso e da espiritualidade baseada em desempenho. Tem irmão que diz assim, aquele ali está cheio. Vocês já observaram isso? A igreja está se tornando um lugar que até... Tu está filmando, Caio? Aqui, eu não estou ainda no texto. Eu primeiro, hoje, eu quero dar essa visão do que é a doutrina da paternidade. Que isso aqui não está na lição. Mas eu estou dando. Por exemplo, a ideia de paternidade é que todos nós somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho o direito que qualquer outro membro tem. Então, por que na igreja fulano tem que fazer mais para merecer mais? Mas essa questão que você está vendo aí, desses ensinamentos, desses irmãos que se levantam, aqui Deus não dá para qualquer um, não deixa de besteira, que na família, quem é pai é Deus, ele dá para todos. Deus não tem filho predileto. Vamos acabar com isso. Aí hoje fica com esse negócio de merecimento. Quanto mais eu fizer, Deus vai me aceitar. Olha, J.A. Park, ele diz, a adoção é o mais alto privilégio do evangelho. Então, quando você tem espiritualidade, você obedece por amor, você confia na providência do Pai e você vive na segurança eterna. Terceira importância da doutrina da paternidade. Ela traz relevância pastoral e terapêutica. Quem vive essa realidade recebe a cura da crise de paternidade, de abandono, de distorções de autoridade e colapso referenciais. Porque, veja bem, a sociedade contemporânea vive isso ou não vive? Ela vive crise de paternidade, de abandono. Agora, quando você olha para a Bíblia, eu vou citar só dois textos, Salmo 68:5, Salmo 27:10. 68:5 diz assim, pai do órfão e das viúvas. Aí Salmo 27:10, ainda que a minha mãe e o meu pai me desampararem, o quê? O Senhor me acolhe. Então, lá fora, por não ter a paternidade divina, eles têm esse sentimento. Agora, um filho de Deus anda com essa história que é abandonado? Um filho de Deus anda com a história que não é amado? Porque na hora que ele olha para João 3,16, ele já sabe que ele é o quê? Quando ele olha para Romanos 5,8, ele sabe que mesmo ele não prestando para nada, quem foi que lhe amou? Então pronto, gente. Então não há por que eu estar nesse culto, se, olha, epa, Caio, tu está filmando? Bota para cá. Se essa mensagem aqui, ela fosse pregada desse jeito, não tinha pregador coach. Acabava com o pregador coach, acabava com aqueles pregadores que disseram, eu vim aqui hoje te dizer, você que está sofrendo. Acabava, porque você sabe que pertence à família de quem? E quem é o teu pai? Quem é que cuida do órfão? Quem é que cuida do necessitado? Quem é que cuida da viúva? Deus despreza alguns filhos seus? Então pronto, não havia a ideia de abandono. Meu Deus! Se a igreja vivesse a paternidade do pai, ela teria a sua própria identidade. Segundo, ela teria a cura dos traumas e ela teria a ideia do pertencimento. Já pensou? Quando alguém diz, ali é o filho do governador, ali é o filho do prefeito. Ele tem essa identidade, ela é boa, ali é o filho da rainha. Porque ele tem a ideia de pertence. Agora já imaginou? Este é um filho de Deus. Eita, rapaz, aleluia. Ele é filho do rei. Não tem coisa melhor do que você andar com a sua consciência. O Espírito testificando com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Oh, aleluia. Olha o que diz Rene. A maior batalha espiritual é aceitar que somos amados incondicional. Eita, meus irmãos. É coisa do céu. Vamos lá. Aí nós podemos observar, eu falei já a terceira, não foi? A quarta, relevância para a autoridade e liderança da igreja. Autoridade como paternidade e não dominação. Vocês já imaginaram? Se toda a igreja, agora vem para os líderes, e se toda a liderança entendesse a doutrina da paternidade, olha o que haveria de acontecer. Primeiro, não teria autoritarismo nos púlpitos da igreja. Vocês estão vendo que o nosso problema é teológico e hermenêutico e bíblico? Estão vendo aqui? Porque, veja bem, se vocês observarem, quem é o pai?
Quem é o dono da igreja? Quem morreu pela igreja? Quem deu a vida pela igreja? Então quem é tu para querer dar autoridade na igreja? A doutrina da paternidade, ela mostra que nós temos que entender que a autoridade deve ser vista como paternidade. Por exemplo, se você é pai, aqui está o pastor Adalberto, ele tem 2 filhos, ele é pai. Mas a paternidade dele é de autoritarismo? Ou a paternidade dele é para quê? É para cuidar, é para amparar, é para zelar, é para dar amor. Agora, como é que eu sou líder e a minha paternidade é de autoritarismo? Que lição, não é assim? Agora, veja bem, elimina o autoritarismo. Segundo, condena o clericalismo. Condena claramente o clericalismo. Impede o abuso espiritual. Eu sou pastor aqui. Quem manda aqui sou eu. Deus me botou aqui. Tu deixa de besteira. Tu tem que entender que a igreja tem um dono. Quem é o dono dela? É Deus. Tu não é pai da igreja. Tu não morreu pela igreja. Tu não deu a vida pela igreja. Tu não comprou a igreja. Esse autoritarismo é só de gente que não tem a base bíblica dentro do coração. Porque, veja bem, olha, a Bíblia diz, lá em Mateus 23:9, Jesus diz, a ninguém chameis na terra de pai, porque um só é o vosso pai. Pronto. Esse negócio, aqui é meu pai. Não tem essa? Aqui é meu pai. Toda pessoa que anda com isso é falso. Na sua maioria. Vou logo dizer para vocês. Eu conheço uns que começaram assim comigo. Pai. Aí depois mete a faca. Porque quando você olha para a Bíblia, Jesus diz, ninguém chama de pai. No sentido de guia espírito, só tem um que é o nosso pai. Quem é? É o Deus eterno. Jesus ensinou a orar, Mateus 6,10. Pai, que está onde? Nos céus. Pronto, então veja bem. Quando a liderança segue a paternidade, ela não tem ela não tem autoritarismo. Falei. O próprio apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, aos presbíteros que estão entre vós, adesto eu, que sou também presbíteros como vocês. Ou seja, ele não esboça aqui um autoritarismo nem uma supremacia, mas ele coloca-se a par de igualdade aos demais. O clericalismo, não é isso? Por isso que eu observei na leitura que ele faz, o apóstolo São Pedro tinha a ideia da paternidade, porque se o pastor está na frente da igreja, mas ele tem a doutrina da paternidade, ele sabe que seu ministério é cuidar, ele sabe que seu ministério é proteger, ele sabe que seu ministério é pastorear, ele sabe que seu ministério é alimentar e não ser autoritário. Meu Deus do céu. John Stott dizia, toda autoridade cristã, ela é derivada da servidão. Toda autoridade cristã. Jesus não tinha toda a autoridade, mas com toda a autoridade que ele tinha, foi o que ele fez? Meu Deus do céu. Hoje tem gente que só tem autoridade para mandar. Tem gente que só tem autoridade, vocês me respeitem que eu sou o... Tá longe, irmão. Essa bagaceira, tu tá filmando, Caio? Essa bagaceira é que eu tô com raiva esse dia. É desses homens que querem ser mais do que Jesus Cristo. Não tem nada. E eu sei que tem homem de Deus na terra. Tem ou não tem? Mas eu falei aqui que o Pedro, quando Cornélio, Atos 10, quando Cornélio se ajoelhou, o que foi que ele disse? Te levanta que eu sou homem como você, rapaz. É assim. Não tinha ideia de grandeza, nem de autoridade. Não. Eita, meu Deus do céu. Em quinto lugar, relevância para a missão da igreja. Vocês já imaginaram? Uma igreja que tem a ideia da paternidade, ela vai fazer missões, não é porque um conselho ordena, não é porque só tem uma vocação, é porque ela sabe que Deus quer ser o pai dos abandonados. Deus quer ser o pai daqueles que espiritualmente são enganados por Satanás. Eles querem levar o pai bondoso e perfeito. Quando o próprio Mateus diz assim, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as 28:19, fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa missão aqui, o Pai, levando ele acolhe, ele perdoa, ele é um Pai que espera. Está lá em Lucas 15, o Pai esperando quem?
o Filho. Então, pronto. Em sexto lugar, uma relevância para a unidade da igreja. Isso aqui é interessante, irmão. Por quê, pastor Ziel? Porque a Bíblia mostra que há um só pai. Tem 10 pais? Tem 20 pais? Só tem o quê? Só tem um pai. E aqui é importante para a unidade da igreja, um só pai. As divisões na igreja, elas surgem por causa da perda dessa consciência da filiação. E eu falei na aula passada, agora preste minha atenção, leia aí rapidinho, Efésios 4:6, para a gente fechar aqui, essa primeira parte, vamos lá. Efésios 4:6. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus. e o quê? Pai de todos. E Pai de todos. Vamos lá, leia isso aí de novo, leia isso aí de novo. Um só Deus. Um só Deus. E Pai de todos. Eu estou dando aqui 6 razões para nós estudarmos a doutrina da paternidade. E a última é a importância da paternidade para a unidade da igreja. Vocês já observaram, agora nós vamos aqui, vocês já observaram que hoje as igrejas, eu estou falando evangélicas, todas as igrejas, na sua maioria, elas estão em um nível de concorrência. Parece que o pai da presbiteriana não é o pai da Assembleia de Deus. Parece que o pai da Batista não é o pai de quem? Da Quadrangular. E parece que o pai da Quadrangular não é pai de quem? Da Metodista. E parece que o pai da Metodista não é pai de quem? Da Universal. E parece que o pai da Universal pode ter erros, pode ter exageros, que em todas as igrejas tem, porque elas são colocadas por homens. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Porque tem irmão que diz assim, a nossa igreja tem a melhor teologia, ela é perfeita. Não existe igreja nesse aspecto perfeita. O corpo de Cristo é perfeito. Mas a igreja, eu vou mostrar para vocês, a igreja de Corinto era perfeita? Não, vamos lá. Paulo disse, vocês são carnais, são meninos, mas ele começa dizendo, é a igreja de Cristo. É assim ou não é? Vamos ver. Bem, 1 Coríntios, vamos logo dizer aqui a verdade, 1 Coríntios, primeiro, bora rápido. 1 Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E ele está mostrando que é passivo. Eles foram santificados. Chamados santos. Eles são o quê? Chamados santos. Depois, quando você pega o 3:2, 3:3, aí Paulo começa a meter ataca. É assim ou não é? E quando você vai para o capítulo 1, o capítulo 11, ele diz assim, eu não louvo vocês em nada. Não é isso? Mas veja bem, mas ele chamou ela de igreja, porque ele sabia que mesmo tendo as falhas, ela estava em progressão, podia mudar, porque a palavra transforma. Mas vamos analisar. A igreja, vamos pegar aqui. 7 igrejas do Apocalipse. Todas 7. Das 7, só tem 2 que são mais ou menos. Mas a igreja que foi mais doutrinada, a igreja de Éfeso, que Timóteo foi pastor, Paulo foi pastor, não é isso? Era uma igreja extraordinária. Mas aí o próprio Cristo diz, vocês deixaram o primeiro amor. Agora eu pergunto, tinha defeito nessas igrejas? Tinham falhas nessas igrejas? Mas quem era o pai? Pronto, então preste bem atenção. Na presbiteriana, na batista, na metodista, podem ter falhas, mas os que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, quem é o pai? Então, se ele é o pai, por que nós estamos nos digladiando? Por que nós estamos brigando nesse terreno eclesiástico? Isso mostra para nós que nós não temos a ideia perfeita da paternidade. É interessante que a gente vê essas imperfeições na igreja e devemos entender que essa imperfeição não parte do pai, senão do comportamento dos filhos que ainda não entenderam a sua paternidade. Pastor Adalberto, não mexa com isso. Ele já assanhou, as turbinas começaram aqui agora. Preste bem atenção. No pai não há problema. No pai nunca há. E nem na casa do pai tem problema. O problema estão nos irmãos. O problema sempre eles estão aonde? Nos irmãos. Observem bem. Aí o Abraão diz lá em Gênesis, lá pelo 13, me parece que 8. E houve contenda entre os pastores de Abraão e Ló. Aí o que foi que Abraão disse? Não haja contenda entre os meus e os teus, porque nós somos o quê? Ou seja, ele entendia a ideia de quê? Da paternidade. Meu Deus. Tu tá filmando, Caio? Eu estou com a garganta, meu Deus, mas por que tu faz isso? Sabe por quê? Sabe por que tu me odeia?
Sabe por que tu diz que na hora que tu olha para mim tu não gosta de mim? Sabe por que tu diz eu não gosto desse pregador? É porque tu não está na paternidade, filho. Porque uma coisa é você não concordar com o que eu acho. Agora, você me odiar é sinal de que você não está em Deus. Olha, tu que está tomando a ceia, bota para cá, bota para cá. Tu que está tomando a ceia, que vai para o culto, pega na mão do irmão e adora, mas fala mal do teu irmão, tu não vive a verdadeira paternidade. Porque a paternidade, ela aceita os meus defeitos. A paternidade, ela aceita eu como filho de Deus. Vamos dar um exemplo, o filho pródigo, o pai chegou porque o que saiu era ruim, mas o que ficou? Pronto, nenhum dos dois prestavam, porque o problema não era o pai, o problema não era a casa, o problema era quem? Os filhos. O problema, preste bem atenção, o problema não é o pai nem a casa do pai, porque o que saiu, ele amadureceu, ele disse, eu vou para a casa do pai, porque eu agora entendi que a casa do pai não tem problema, lá é o melhor lugar, até o trabalhador menor é bem tratado. Eu vou voltar para a casa do... Mas o que ficou, ele servia o pai só por interesse. Ele só servia o pai por amor. Ele queria o que do pai? A herança. O que saiu queria o quê? A herança. E o que ficou? Então, nenhum dos dois filhos... Tem jovem que está na casa de Deus que só vai para receber uma bênção. Tem gente que está na casa de Deus que só vai para receber um milagre. Tem gente, olha, eu vou logo dizer para você, tu está filmando, Caio? Essas igrejas, todas essas igrejas que estão aí com negócio de fila de milagre, noite de profetada, mês profético, janeiro profético, se você está indo para a casa do pai com isso, você está totalmente perdido. A casa do pai é para me entender que eu tenho paterni, e na casa do pai nenhum tem mais e nenhum tem menos, gente. Todos têm direito. Eu estou odiando, eu estou logo dizendo assim, eu estou odiando, não é irmão não, estou odiando essas ideias desses pregadores. Olha, eu nem quando vou pregar, eu não fico assim, o Senhor me levantou para isso nesse momento. Precisa andar com essa besteira? Não precisa. Porque tem irmão que está lá na cidadezinha dele, ganhando até mais almas do que eu. Mas Deus levantou ele para aquele ali, para aquele lado ali, e ele já me levanta para outro lado. Mas na casa de Deus não é local para receber troféu. Tu tá filmando, Caio? Aqui não tem prêmio Nobel. Vou logo dizer para ti, na casa de Deus não tem prêmio Nobel. Na casa de Deus não tem, como é aquele negócio que eles ganham, talento? Aqui, vamos, ei, bota para cá. Aqui não tem Oscar. Tu quer Oscar? Vai para onde? Para Hollywood. Tu quer Oscar? Vai para onde? Los Angeles. E tem aquele que eles ganham, troféu... O Grêmio, né? Aqui não tem Grêmio, aqui não tem Oscar, aqui não tem prêmio Nobel, aqui não tem plateia. Porque é o seguinte, o nosso pai aqui, ele é pai de todos. O pai olhou para o filho e disse, meu filho, deixa de besteira. Ele é teu irmão. Esse teu filho, mas esse teu... Deixa de besteira, não fala, bota pra cá, não fala mal de mim que eu sou teu irmão, besta. E tu é meu também. Nós todos temos o quê? O mesmo pai. Vocês sabem o que está acontecendo em nosso meio? Nós temos ideia de teologia, nós temos ideia, tem muita gente interessada aí em fazer apologia. Isso é bom, mas nós estamos perdendo a ideia de pai. Pronto, da paternidade. Aí o pai diz, meu filho, tudo que tem aqui é teu. Ah, mas o meu irmão pegou. Sim, mas é dele também. É por isso que eu vi um pregador, o que ficou é pior do que o que saiu, porque o que saiu amadureceu, e o que ficou nunca cresceu. Tem filho que está dentro de casa e nunca cresceu. É por isso... Eu não sei o que esse irmão chegou aqui agora e é animado. Eu já estou há 40 anos nessa igreja e não tenho isso. É porque tu não cresceu. É assim ou não é? É botador de banca, bota pra cá. É botador de banca, é de sistema. Critica tudo. Eita, meu Deus. Aí, hoje eu pergunto, tem sectarismo no nosso meio? Gente abrindo igreja toda hora? Perdeu a ideia da paternidade espiritual. Relativiza disputas secundárias, só disputa. E depois fortalece a unidade.
fortalece a unidade essencial. Então veja bem, a paternidade do pai ela vai corrigir o sequitarismo. A paternidade do pai ela vai excluir do nosso meio o quê? A disputa, porque esse aqui não pode dizer que é maior do que eu, porque ele é filho de quem? Pronto, quem é o Deus dele? Quem é o pai dele? E quem é o pai meu? Pronto, quem é o pai dele? É por isso que lá na oração Jesus diz assim, pai teu. Como foi que ele disse? Pai teu. Tem lá? Pai dela. Pai dele. Como é que ele diz? Então deixa de besteira, rapaz. Aí vocês já observaram que hoje tem até crente que diz assim, diminui. Eu quando leio esses livros, porque eu sou o seguinte, eu terminei, essa semana terminando de ler um livro, que eu leio todo ano devocional, mas eu vejo os exageros dos biógrafos. Eu vejo os exageros, eu não sou doido. Uma espiritualidade, quando eu olho para a espiritualidade de uma pessoa, primeiro eu vou para Jesus, eu vou para Paulo. Então, esses homens têm coisas que eu admiro, mas tem coisas que aí eu fico, não, isso aqui não tem cabimento. E hoje vocês podem observar que tem uma espiritualidade que o irmão quer mostrar no púlpito, para o irmãozinho que está sentado lá, que ele nunca vai ser digno de estar naquele lugar. Que ele nunca vai ser digno daquilo ali. Não, de maneira nenhuma. Fique entendendo que Deus é o quê? O que ele deu para tu, ele também dá para o outro. Eu vou dizer, irmão, Deus é tão pai. Eita, mas Deus é tão pai. Deus é tão pai. Ele já mostrou aqui que deu 30 minutos só nessa introdução. Mas é porque aqui já está o resumo da lição. Mas Deus é tão pai. Vamos ver bem aí. Já está resolvido. Êxodo 16, vamos lá, rapidinho. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Êxodo 16. Bora lá. Muito bem. É o verso, deixa eu ver aqui. 4. 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Isso. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem. Pode ir. O que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés disse e Arão a todos os filhos até aí. Se vocês observarem, aqui Deus mandou o que do céu? E todos iam colher que horário? De manhã. Mas a Bíblia diz que Deus disse assim, olha, na sexta-feira, para não colher no sábado, vocês terão o quê? A porção dobrada. Agora tinha um que levou uma marmita maior do que a outra. Mas quando chegou em casa, era o quê? A mesma medida. O que colheu de mais não teve de menos. E o que colheu de menos não teve de mais. Deus deu como? Na medida certa. Porque Deus não tem filho concorrente. Deus não tem filho predileto. Esse negócio, Deus deu para mim, não deu para tu, toma. Esses pregadores, irmão, estão abusando isso. É uma concorrência, é um desfazendo do outro. É um jogando indireta em cima do outro. Meu Deus do céu. Vão tudo para o inferno, estou logo dizendo para você. Porque Deus não tem filho predileto. Deus quer obedientes. Então, essa é a doutrina da paternidade. Pronto, primeiro ponto. Acabou? Então, agora vamos para o texto bíblico. Lição, vamos textuário, não é isso? Que nós não lemos ainda, vamos lá. Lição de número 4, a paternidade divina. Texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Isso. 1 João 4,14. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Pronto. Aí nós falamos aqui que a paternidade é para nos aperfeiçoar. Nós já falamos. Vamos lá. Texto bíblico. 1 João 4, 12 a 21. Ninguém jamais viu a Deus. Isso. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, Isso. porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. É até o verso 21. 21, não é isso? Do 13 13 ao 21. 12 Antes, ao 21. Isso. Antes de nós entrarmos aqui, vamos fazer uma exegese do texto. Esse texto que o pastor leu, chamado de perícope, ele está dividido em duas partes. Mas eu poderia chamar esse texto aqui lido sobre as glórias do amor. Olha, vocês já observaram que a gente fala da glória de tudo. A glória no culto, a glória de Deus descendo, a glória do Pentecoste, a glória... Mas a gente não fala das glórias do amor. Vocês já observaram isso? A gente fala de glória de tudo, mas a gente não fala da glória do amor. E vocês sabiam que o mais importante seria a gente primeiro falar da glória do amor? Porque quando João escreve essa carta aqui, que é visto como apóstolo do amor, ele, nesses versos do 4, do 11 até o 21, primeiro ele começa mostrando o que nos leva a amar os outros. Olha, o que nos leva a amar os outros. Depois é que ele vai mostrar o que nos leva a amar a Deus. Então são duas divisões. Do verso 11, se você observar do verso 11 até o verso 12, é o que nos leva a amar os outros. Vamos ver aí, vai lá. Amados, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Tá vendo? Se Deus nos amou, assim como o pastor Aziel. Aí foi o 11 que tu leu? Olha aí. Se Deus nos amou, Assim, assim. Assim como? Como foi que Deus nos amou assim? sacrificial. Pronto. De quê? Seu filho para morrer por nós. Então lá vai. Assim como ele nos... Então como foi que ele nos amou? Deu exemplo, Ele versículo 10. Ele deu um exemplo. E qual foi o exemplo que ele deu? O exemplo maior. Ele deu o filho dele. E quando ele foi dar o filho dele, ele escolheu como dar? Ele foi selecionar para quem ele dá? Ele amou independentemente de qualquer circunstância. Então, como é que eu aprendo a amar os outros? Olhando para quem? Olhando para Deus. E como foi que Deus amou os outros? Enviando o seu filho, meu Deus do céu. Então, para eu amar os outros, eu não preciso ver bondade nele ou nela. Eu amo não é porque eu vejo bondade nele ou nela. Eu amo por quê? Porque Deus me amou. Então veja que o texto aqui começa. Olha aí, lê o verso 11 de novo. 11. Amados, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Sim. Aí, quando ele diz devemos amar uns aos, ele já gera uma obrigação moral e geral. Ele está dizendo, se Deus me amou, agora ele está dizendo, é hora, moralmente, obrigatoriamente, eu tenho que amar quem? Os outros. É isso que o texto está mostrando aqui para nós. Coisa que o falso mestre não fazia. Coisa que quem não é transformado pelo amor de Deus não faz. Aí ele vê o 12 agora, o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Isso. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Sim. E em nós é perfeito o seu amor. Veja bem, aí ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas quando Deus me ama e ele derrama o seu amor nos nossos corações, não é isso que diz Romanos 5,8? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. E ele diz que o seu amor foi derramado em nossos corações. Aí é o seguinte, eu nunca vi a Deus, mas alguém pode ver Deus em mim. Por que alguém pode ver Deus em mim? Porque é impossível eu amar uma pessoa que eu não conheça, ou eu não falar mal dela, ou eu cuidar dela, simplesmente só quem tem o amor. E aí Paulo e João aqui estão se complementando, dizendo o seguinte, que quem tem o amor de Deus vai levar a pessoa a ver Deus naquela vida. Por quê? Porque o amor de Deus está em nossos. Qual é um dos primeiros frutos do Espírito? Amor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é... E quem tem esse amor anda desprezando os outros? Quem tem esse amor faz diferença? Quem tem esse amor é seletivo? Quem tem esse amor tem segregação? Quem tem esse amor tem racismo? Quem tem esse amor tem preconceito?
Então, quando ele diz, ninguém nunca viu a Deus, mas se uma pessoa é cheia desse amor, ele vai dizer só mesmo quem é cheio do amor para agir dessa maneira. Eita, meu Deus do céu. Aqui é lindo. Aí o que acontece? O amor, gente, o amor, leia aí o verso final do 12. 12. Porque e em nós está perfeito o seu amor. Veja bem, e em nós está perfeito o seu, porque o nosso amor próprio, ele é filantrópico, o nosso amor próprio é humano, mas o amor de Deus, ele nos leva ao verdadeiro amadurecimento. Por isso que ele diz, é perfeito. Quem tem o amor de Deus tem um amor perfeito. Então a primeira coisa aqui é que esse amor, ele nos leva a amar os outros. Por que eu vou amar o outro? Pronto, porque quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus me amou sem que eu merecesse. Agora, aí você tem dos versos 13 a 16, não é assim? Olha como é que começa o 3. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Pronto. Qual é a evidência de que Deus está em nós? É o Espírito? É o Espírito Santo. Aí quando você vai para Romanos 8,15, o que ele diz? Pronto, Romanos 8,15, Romanos 8,16, ele deixa claro que nós somos o quê? Filhos de Deus. E esse Espírito que está em nós, ele nos dá os dons. Esse Espírito que está em nós produz o fruto do Espírito. Essa é a evidência da presença de Deus em nós, o qual habita em nós. Aí observem bem, veja aí o verso 13. 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, Isso. pois que nos deu do seu Espírito. Isso. Pode? E vimos e testificamos. Nos deu o seu Espírito. Não é que ele deu a metade do Espírito. É que o Espírito agora está em nós para produzir a santidade que Deus quer. E ele evidencia isso pelos frutos que ele dá em nós e pelos dons. Vamos lá. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Está vendo? Pode ir. Para que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa confissão aí é dizer a mesma coisa, é concordar com alguma autoridade fora de si mesmo. E a gente concorda por causa disso. Vamos lá, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esse amor, ele não é estático, ele não é inerte. Esse amor é uma força que trabalha dentro de nós. Quem tem esse amor vai produzir a natureza de Cristo. Aí eu coloquei aqui agora, já numa aplicação. A primeira coisa que nós podemos observar aqui, Deus aqui em João está colocando o nosso amor em prova. Ele está testando o nosso amor. Observem bem, quem é que está disposto a amar? Quem é que está disposto a amar? Na igreja, quem é que está disposto a amar? Se vocês observarem bem o texto aqui, o texto ele está mostrando o seguinte: nós só podemos estar dispostos a amar se Deus comunicar esse amor. Por isso que eu coloquei, quem é que está disposto a comunicar esse amor? Rapaz, isso aqui é lindo. Quem é que está disposto a comunicar esse amor? E deixa eu dizer uma coisa, para tudo para nós tem limite, mas para expressar amor, há limites? Não. Então, você precisa entender aqui, querido irmão, que você precisa ser uma corrente. Digam comigo, corrente. Você precisa ser um cano. Diga comigo, cano. Olha, você pode orar na sua casa. Senhor, faça de mim um cano por onde o teu amor passe. Senhor, faça de mim uma corrente para mim criar o elo da união de amor. Ô irmão, você está disposto a comunicar esse amor? Só está disposto a comunicar esse amor quem já foi impactado por esse amor. Eita, meu Deus. Rapaz, isso aqui é sério. Está vendo? Agora, para comunicar esse amor, precisa estar cheio desse amor, ter bondade, ter humildade, ter sinceridade e o Espírito produzindo os dons e os frutos em nós. Para que eu possa ser esse canal. Observem bem, irmão, que eu coloco aqui que você tem que ficar debaixo de onde? Da cascata. Quem é a cascata? Quem quiser ser cheio do amor tem que ir para a cascata, tem que ir para a fonte. Quem é a fonte?
Então você não vai ser abençoado, você não vai ser corrente, fonte de amor, se você não ficar em Deus. Mas Deus prova o seu amor para... Vede com grande amor nos tem concedido. É impossível você não amar se você não ficar debaixo de Deus. Falei. Alguém disse que o amor é a arma mais poderosa e também é a maior defesa. É mesmo. É verdade. Eita, irmão. Pega teu vaso. Tu tá filmando, Caio? Pega essa tua vasilha velha e tira o ódio e diz: Deus, eu vou ficar debaixo da torneira do amor. E deixa Deus abrir a torneira, a zona do amor. É assim ou não é? E se Deus, olha, Deus que é o maior exemplo de amor, se Ele te encher, você vai comunicar o quê? O amor. Eu me lembro que eu era criança e uma vez eu fui numa sala de uma igreja e lá tinha um quadrinho assim, Oração de São Francisco. Depois que eu comecei a ler os pais da igreja, aí eu entendi que o São Francisco era um homem puro. Mas ele dizia assim: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Oh, irmão, eu era meninozinho quando eu vi essa frase. Tem gente, irmão, que é uma corrente do diabo na igreja. Tem gente que é um balde rei, só de desgraça. Porque se você não ficar debaixo da torneira de Deus, você vai estar debaixo da torneira de quem? Do diabo. E quem enche o balde da torneira do diabo só leva fuxico, miséria, contenda, discórdia. Agora, quem fica debaixo da cascata divina, eita glória. Como é? Fala aí. Tem um ditado que diz: você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Se você não está cheio de Deus, vai dar o quê? Meu Deus do céu. E o Senhor Jesus disse assim: a boca só fala o que o coração está cheio. Se está cheio do amor de Deus, aí pronto. Jesus tinha tanto amor, irmão, tanto amor, que na hora que o Judas se levantou para atrair ele, Jesus sabia ou não sabia? E ele molhou o pão e deu para quem? E quando ele chegou com um monte de homem para prender Jesus, como foi que Jesus disse? Demônio do inferno. Eu sabia, Satanás, eu sabia, diabo, eu sabia, safado, que tu ia trair a mim, vagabundo. Foi assim? Eita, quando o Judas velho chegou, Jesus mostrou equilíbrio, Jesus mostrou amor. O Pedro pegou, é o seguinte: quem tocar aqui no mestre não tem conversa. E pegou a espada e fez o quê? Mas Jesus não estava cheio de ódio. Jesus diz: guarda isso aqui, porque se eu quisesse. Eita, aleluia. Oh, meus irmãos, sabe o que Deus colocou aqui agora e no meu coração? Nós estamos tão cheios de ódio que até as nossas pregações que estão saindo do altar, elas não são banhadas pelo amor. Não há mais lágrimas em nós pelo amor. Vocês se lembram que Paulo foi rejeitado pelos judeus? Ele disse assim no capítulo 11: eu queria ser cortado por amor de vós. Jeremias chorou pelo povo. No capítulo 9 ele diz: oxalá se a minha cabeça se transformasse em água. Eu choraria pela filha do meu povo, eu choraria por Sião. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos teologia, nós temos templos, nós temos cantores, mas ninguém hoje quer falar das glórias do amor. Eu quero falar das glórias do meu ministério, eu quero falar das glórias da minha fama, eu quero falar das glórias da profecia. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 13: se tudo for feito, mas se não tiver, é só um sino que tine, que bate. Tudo é vazio. Sem amor, tudo é teologia. Sem amor, pregação sem amor é vazia. Cantar sem amor é vazio. Dar estudo bonito e sermão bonito sem amor é o quê? É vazio. É como um sino. Oh, irmão, te bota debaixo dessa cascata. Não tem não presta para nada. Oh, meus irmãos. Aí observem bem. E pastor, e como é que eu vou expressar o amor do Pai? Não está aí? Como é que eu vou expressar o amor do Pai? É simples. Como foi que o Pai expressou o amor? É pronto. Ele envia. Vê aí o verso 14. Vê o verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Como foi que João disse que viu o amor de Deus? Está bem aí no verso que tu leu. O que João está dizendo? Que eu vi o amor de Deus. Eu vi. Como foi que ele viu? No próprio Jesus. No próprio Jesus. Ele viu o amor do Pai, foi quando o Pai expressou. Está aqui ele, rapaz. Você expressa o amor de Deus não é com palavrinha, não. Tu tem que ter ação, rapaz. Mostra que tu tem o amor de Deus. Eita, meu pai. Vê lá, João 14, 9 e 10. Meu Deus. Vai lá. João 14, 9 e 10. Disse-lhe Jesus: Sim.
Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Sim, vai. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Então vamos lá. Como expressar o amor do Pai? Primeira coisa, para expressar o amor do Pai, eu tenho que fazer o quê? Conhecer o amor do Pai. Se eu não conhecer o amor do Pai, eu vou amar? Não. Então qual é o primeiro segredo? E eu conheço esse amor do Pai em quem? Em Cristo. Através do quê? Da fé. Eu conheço o amor do Pai em Cristo através do quê? Então eu só posso expressar o amor se primeiro eu conhecer a Cristo. E se eu conhecer a Cristo, eu vou conhecer o amor de quem? De Deus. E se eu conhecer o amor de Deus, eu vou saber que o meu coração está cheio do amor de quem? E se eu estou cheio do amor de Deus, eu vou fazer o quê? Aí eu vou expressar esse amor. Aí eu vou comunicar, não é esse negócio não. Diga para o teu irmão que tu amas a ele. Diga para esse irmão. Não tem nada a ver isso não. A gente pode até fazer isso com dinâmica. Mas o amor a Deus é resultado, primeiro, de eu conhecer o que ele fez por mim. E eu vejo isso pela fé. E quando eu vejo pela fé, eu sei que esse amor está derramado. E como ele está derramado, eu vou fazer o que agora? Eu vou expressar. Eu vou comunicar. Por isso que eu tenho que ficar primeiro debaixo da cascata. Eita, meus irmãos. Eita, glória a Deus. Aí, depois... Olha. Olha aqui o que eu coloquei. Quando é que nós afirmamos que Deus é amor? Porque João diz no 4:8, não diz? Deus é amor. Mas quando é que eu posso expressar que Deus é amor? Eu já respondi. Quando eu experimento o amor dele. Quando pela fé eu vejo que ele me amou, que eu não mereço. Aí eu digo assim, rapaz, Deus é amor. Eu não merecia nada, professor César. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Falei. Em 1 de João, capítulo 3, e o verso 16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelo irmão. A expressão. Verdade. Esse amor, ele é expresso, não é só, querido, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Olha, eu vou te dizer, é nada. É o coração cheio do amor de Deus. Irmão, quando o coração está cheio do amor de Deus, você pode até manifestar ódio, mas ele responde com o quê? Com amor. Vocês se lembram que Samuel, quando o povo rejeitou ele ficou triste. Mas aí o povo disse: Samuel, ora por nós. Não deixa de orar por nós. Ele disse: jamais eu posso deixar de orar por vocês. Irmão, e quem tem... expressão do amor. Esse negócio aqui é sério. Para expressar, é pesado isso aqui. Tem gente que diz assim, eu já vi, foi muito irmão, eu perdoo, mas não convivo. Não tem amor. Porque Jesus sabia que os discípulos traíram ele, mas ele conviveu com eles? Conviveu. Até o fim. Irmão, eu já estou tão assim... sofrido com essas coisas que a cada dia meu amor está esfriando. É porque tu está perdendo o amor. Porque a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Paulo foi odiado, rejeitado, Jesus também, Pedro também. Eles deixaram de amar. E Paulo ainda diz assim: e se vocês me amarem menos, eu vou continuar amando vocês. Porque a questão não é que você dependa do amor dos outros para amar. É que você já sabe o que é. Oh, meu Deus. Vocês sabem qual é o problema dos crentes? É porque eu estou querendo que o irmão me ame. É assim ou não é? E quando ele faz uma coisinha que eu não gosto, aí pronto, eu perdi o amor por ele. Mas o problema é que quando eu estou na igreja cheio do amor de Deus, ainda que aquele irmão não me ame, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar amando. Mas por que eu vou amar alguém que não me ama? É porque o problema não é o amor que o irmão me dá. Tem irmão que quer que o irmão me dê amor. E esse amor que o irmão te dá, ele pode acabar. Tem hora que um dia, irmão, ou tem dia que eu fico tão mole. Tem dia, só um exemplo, tem dia que esse aqui vem, pastor Ziel, eu lhe amo, alegria, assim ou não é? Mas no outro dia ele está como? Está com a cara mais ruim do mundo, como se eu desse uma pisa nele. Aí eu já fico triste porque eu disse, rapaz, ele não me ama. Mas o problema não é o amor dele. O
Porque Deus não vai encher o coração dele com o amor dele para mim. Deus enche o meu coração do amor de quem? E só tem um amor que é perfeito. Qual é o amor que é perfeito? E sabe qual é o problema? Nós não estamos aperfeiçoados no amor do Pai. Nós estamos buscando a perfeição no amor do próximo. E quando eu busco a perfeição no amor do próximo, aí eu me perco. Porque na igreja sempre vai ter falso. Na igreja sempre vai ter gente ruim. Na igreja sempre vai ter gente traidora. Vai. Mas o problema é que eu estou buscando a perfeição no amor do outro e não no amor do Pai. Agora eu pergunto, o amor do Pai é falho? O amor do Pai é falso? O amor do Pai muda? O amor do Pai é dissimulado? O amor do Pai é o mesmo. Aí quando a Bíblia diz eu sou aperfeiçoado é no amor do... Não, eu dependo do amor do irmão para me ter amor. Eu não dependo do amor desse para mim amar. Porque se eu depender do amor dele para mim me amar, eu vou viver sempre em decepção e pronto. Eita, meu Deus, é coisa. Aí para mim dizer, Deus é amor, meu irmão, só se meu coração reconhecer o que o pastor acabou de ler. Eu sei que ele deu o seu, mas ele está dentro de mim. E aqui em mim amor. Aí eu vou expressar esse amor. Não importando, pronto. Agora deixa eu dizer alguma coisa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que era para mim ter falado aqui, eu não coloquei. O amor no paraíso. Vocês já observaram que lá em Gênesis, eu estava fazendo esse paralelo. Vocês observem bem que Deus começou a mostrar o amor na criação. Porque o amor de Deus, ele tem 3 níveis. Ele é criacional, ok? Ele é criacional, ele é redentivo. Não é isso assim? Ele criou todas as... Mas por que Deus criou todas as coisas? Para que Deus criou uma terra? Para que Deus criou uma terra banhada com 4 rios? Para que Deus criou uma terra tão linda com todo tipo de fruto e deu para o homem? Ele mostrou uma ação de... Então preste bem atenção, quando Deus colocou o homem no inferno? Deus colocou o homem aonde? E veja que a palavra gam no hebraico, jardim, é um oásis, é um pomar. Ou seja, Deus não colocou o homem no inferno, Deus colocou o homem no melhor da terra. O melhor lugar. Ele colocou o homem no jardim. Quem foi que estragou? Foi o homem. Agora preste bem atenção, quando você olha para o jardim, que você olha para um céu sem poluição, uma terra sem poluição, rios banhados, coisa linda. Deus deu para quem? Deus deu para quem? E nisso, quando você olha para tudo isso, estava expresso o amor de quem? Então o amor de Deus está onde? Na criação. O amor de Deus está na criação. Mas prestem bem atenção, quando o homem perde o paraíso, está lá em Gênesis 3, no verso final, Deus expulsa. Antes de Jesus ir para a cruz, ele está onde? Antes de Jesus ir para a cruz, que ele está sofrendo numa noite, ele está onde? Que jardim? Meu Deus do céu. A fragrância do Gênesis foi perdido, mas ele vai resgatar. Antes da cruz, Jesus estava dizendo, eu estou no jardim. Porque depois da cruz, eu vou dar de novo para vocês o quê? Que aí vocês podem observar que a palavra paraíso é a palavra persa para jardim. E aí se você pegar 1 Coríntios 12, não é isso? Ou é 2 Coríntios 12, Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 12, verso 4. Veja aí rapidinho, 12, verso 4. Vamos lá, rapidinho. De 4. Sim. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ele foi arrebatado aonde? Ao paraíso. Ao paraíso. Então preste bem atenção. Lá no capítulo 1, 2 de Gênesis, Deus criou o quê? O paraíso. Que é a palavra persa, mas no hebraico é o quê? É jardim, pomar, é gam. E aí quando Jesus vai para a cruz, antes de ir na cruz, ele está onde? No jardim. E quando ele sai do jardim, que ele está na cruz, quem é que pede para ele para ir para o jardim? Aí Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo? No paraíso. Ou seja, na cruz, o Senhor Jesus mostra o amor que traz de volta o paraíso. Meu Deus do céu. Eita, Pai. Então nós temos 3 tipos de... Quando a gente trata sobre essa paternidade, ela é a paternidade criacional. Deus é Pai porque Ele cria todas as coisas. Está lá em Malaquias 2:10. Não é isso? Nós temos todo o mesmo Pai. Ele é criador de todas as coisas. Mas nós temos na paternidade a pactual, porque aí Deus faz uma aliança com quem? Com Abraão, com Israel. Aí entra a paternidade pactual. E nós temos a paternidade
redentiva. São 3 paternidades. Quais são elas? Criacional, pactual. A pactual está em Êxodo 4:22 e a redentiva está em João 1:12. Mas a todos que creram se tornaram filhos de Deus. Então pronto. Essa aí, irmão, está tudo aqui. Está tudo aqui. E já está envolvendo tudo isso aqui. Então veja bem. Aí encerrando aqui o texto, nós podemos observar o seguinte. Aqui. Aonde eu fiquei aí? Na fragrância do paraíso. Ok. Então agora, observem bem. Qual é esse amor que emana, a fragrância que emana do paraíso? Qual é esse amor que agora vem da cruz, vem do Calvário? É um amor forte? É um amor paciente? É um amor desinteresseiro? Então veja bem, se eu tenho o amor de Deus, se esse aqui me amar, amém. Mas se ele não me amar, eu vou ficar cheio de ódio? Eu vou ficar cheio de ressentimento? Por que eu vou continuar amando? Porque eu tenho o amor de Deus no meu coração. Vocês já analisaram? Esse negócio da pessoa andar chorando. Eu vou sair da igreja porque o pastor não me ama. Tu tá com um problema de paternidade. Como é que tem que fazer o coisa Como é, parceiro? Tem que fazer o DNA. Tem muitos crentes que estão na igreja. Bota isso aí, Caio. Olha, como é o nome? Olha, irmãos, é o seguinte. Nós temos aqui na igreja muitos que estão dizendo que são filhos de Deus, mas nós temos que fazer hoje um exame de DNA espiritual. Porque quem é filho do Pai não anda com cheio de ódio. Quem é filho do Pai não anda com faca. Quem é filho do Pai não anda querendo matar os outros. Quem é filho do Pai não anda chamando os outros de filho de uma égua. Quem é filho do Pai não. E como é que tu é filho de Deus e anda com tudo isso? Então nós temos que fazer um exame de DNA para saber se você é da nossa família. Porque quem é da família de Deus, olha para cá, tem um amor puro, tem um amor desinteresseiro, tem um amor altruísta. Ô meu povo, ô meus irmãos, rapaz. Eita. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, para mim finalizar. O que acontece onde existe amor? Escutem bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escutem para nós finalizar. Por que a rosa floresceu de novo? Porque Jesus, ou quando Adão pecou, Deus disse, a partir de agora, espinhos e abrolhos. E lá em Gálatas, eu preguei agora na de Alfa, né? Eu nem falei isso. Aí a Bíblia diz que quando a chuva cai, ela dá frutos. Mas tem outras que ficam com espinhos e abrolhos. Agora eu pergunto, aonde o amor nasce, cresce o quê? Rosas. Eita. É impossível, agora eu vou dizer para vocês, é impossível Jesus viver dentro de você e você dá espinhos. Você dá abrolhos. Você dá maldade. Porque aonde o amor floresce, o ódio desaparece. Aonde o amor floresce, a paz reina. Aonde o amor está, a unidade existe. Aonde o amor está, não tem diferenças. Aonde o amor está, todos nós somos iguais. Aonde o amor está, a verdade, a unidade, a compreensão existe. Aonde o amor está, não tem cara limpa. Aonde o amor está, não tem disfarce. Aonde o amor está, não há máscaras. Fala aí. A gente pode dizer que o amor é o adubo que o mundo precisa. O amor é o adubo, o amor é a água, o amor é o perfume que o mundo está precisando. É isso que eu quero dizer para vocês. O amor é a vida. Por isso que o José de Paulo cantava, né? Cantava não, canta que ele está vivo. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter é a chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais. O amor é tudo. Eita glória. Eu vou parar por aqui. Faça o resumo aí da lição. Introdução.
Evidências sobre a doutrina da paternidade do Pai. Sim. Ela é a fonte de toda a vida, Aham. é revelada na história da salvação, Isso. manifestada no envio do Filho Sim. e evidenciada na concessão do Espírito Santo. Uhum. Primeiro ponto, a revelação da paternidade do Pai. Isso. É revelada na primeira pessoa da Trindade. Isso. Deus é a fonte eterna e absoluta de tudo que existe. É o Criador, sem princípio e origem de vida. É o sustentador de todas as coisas. O Pai é quem gera o Filho e o Espírito procede do Pai. Ó, isso aí que o pastor está dizendo, da paternidade divina, ela não nasce da experiência humana, mas define o padrão da verdadeira paternidade. A paternidade, ela nasce no próprio Deus e ela é revelada em Cristo Jesus. Ok, olha, a paternidade, a sua revelação se dá no Velho Testamento de forma progressiva. E aí você pode observar aqui que Jesus revela essa paternidade em João 14:9, Marcos 14:36, não é isso? É muito interessante isso, vamos lá. A paternidade do Pai não tem início no tempo, mas é inerente ao ser de Deus. Isso, porque nós temos que analisar em João 5:26 que o Pai tem vida em si mesmo. Vamos lá. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Ou seja, eles são da mesma essência, da mesma substância. Quando a Bíblia diz que o Filho é gerado do Pai, não está falando no sentido de criação, gente. Isso aqui está tratando desse termo dentro do relacionamento da Trindade e que não envolve tempo. Não envolve tempo. Então é muito importante a gente atentar para isso, para não criar essa confusão. E eu coloco isso aqui para os irmãos terem uma ideia, e eu digo aqui o seguinte, olha, o verbo gerar, em linguagem trinitária, significa comunicar a mesma essência, ou sia, e não produzir algo inferior. Ok? Então é isso que o termo gerar quer dizer. O Pai gerou o Filho. Geração não implica criação. Isso. Jesus é eterno, Deus é o Pai existente e o Filho possui vida em si mesmo. Isso. O Pai concede o Espírito Santo. O Espírito é uma pessoa distinta, não em qualidade nem é propriedade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Isso. A missão do Espírito Santo, sempre estar conosco, nos aproxima do Pai, testemunha que somos filhos de Deus, guia em toda a verdade. O que o credo constantinopolitano falou sobre o Espírito Santo? Ó, sobre esse verbo aí, proceder, equiproteuetai, está aí, está aí, ekporeuetai, é isso, o texto grego do credo. Essa expressão procede, esse verbo aí procede, na verdade, são modos distintos de origem e não graus de divindade, porque você tem o verbo gerar, não é isso? Como está aí, genal, e você tem esse outro verbo, que na verdade aqui, esse verbo proceder aqui, está apenas falando grau de distinção, mas não tem mudança na essência, a substância, ela permanece a mesma. A Bíblia diz que o Espírito procede do Pai, e o Filho é gerado do Pai, mas são modos distintos de origem. Vamos lá. Reconhecendo a paternidade do Pai. É uma declaração pública de fé e Isso. sinaliza que Deus habita no coração do crente. Ou seja, quando eu reconheço a paternidade do Pai, eu agora confesso publicamente, através do novo nascimento, que eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Só pode acontecer pelo novo nascimento. A confissão é fruto da iluminação do Espírito Santo. A confissão de Cristo é condição para a salvação. Ou seja, o apóstolo de São Paulo, em Romanos 10, ele diz, e com a tua boca tu confessas a Jesus Cristo, serás salvo. Mas essa confissão, ela não é uma confissão forçada. Ela é algo que é produzido pelo Espírito Santo, como está em João 16, 6, 8. Reconhecer Jesus como filho é reconhecer o Pai como fonte da salvação. Ou seja, João diz 14, 9, quem vê a mim, vê o Pai. E a Bíblia diz em Hebreus 1, 3, que ele é a expressa imagem do Pai. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Vamos lá. O que é essa confissão? Não se limita à fala, mas é uma vida coerente de obediência, santidade e amor. Ou seja, não são apenas palavras. A confissão, ela resulta do Espírito operando em mim pela palavra, e eu agora evidencio isso através do meu viver pela uma vida transformada. A perfeição do amor. Deus é amor. Isso. O amor do Pai se revela na adoção de filhos. O amor do Pai é inquebrável. O amor do Pai é a fonte de vida. As bênçãos da filiação divina. Lança fora todo o temor. Destaca a função libertadora da condição do crente.
nele não é mais escravo, mas filho, e leva a uma relação de adoção pelo Espírito Santo. Somos aperfeiçoados pelo Espírito. Tudo isso aqui nós falamos. João disse que no amor não há medo. Por que não há medo? Porque se eu estou cheio do amor de Deus, eu sou consciente que eu já fui lavado, comprado pelo sangue, eu fui pago pelo preço de Cristo na redenção, eu não vivo mais com aquela ideia de que eu não sou ninguém, de que o inimigo vai me condenar, de que eu sou jogado para as pragas, de que fulano de tal. Não, quando eu aceito o amor do Pai pela fé, tudo começou novo em minha vida e eu não ando com aquela ideia que ele não me amou, porque a Bíblia diz que ele amou a todos, e ele não te ama não é porque tu presta. O João Calvino diz isso, que nós amamos a Deus não para sermos bons, mas porque Deus nos amou primeiro. Então pronto, isso é interessante, vamos lá. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente e o leva a guardar a palavra e viver em obediência. Revela o caráter de cristão, transforma o coração do crente para obedecer de modo natural, não forçado. O amor divino é amadurecido pelo Espírito Santo. Sim. O amor é a marca dos filhos de Deus. Isso. Identidade dos salvos é a experiência da presença de Deus e não é um mandamento novo. Quem realmente conhece a Deus ama seu irmão. O maior sinal para os crédulos se voltarem para Cristo é a unidade dos crentes. Fomos amados primeiro, é a base da vida cristã, é o amor de Deus. 2 aspectos da morte de Cristo, sacrifício redentor e também é prova do amor de Deus. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar com o pastor Wagner, pastor Adalberto das Bênçãos Apostólicas. Bendito Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, por mais este ensino maravilhoso, Senhor. Pai bendito, continua conosco, nos ensinando, nos ajudando, Senhor, a pôr em prática a Tua palavra, Senhor, a amar, Senhor, os nossos irmãos, a amar o nosso próximo e até mesmo nossos inimigos, como diz a Tua palavra. Deus, continua conosco, nós sabemos que só é possível quando o amor de Deus nos invade. Pai, nos ajuda, abençoa o Teu filho, nosso pastor presidente, pastor Osiel, curando, Pai, da garganta, da infecção, Senhor, repreendendo esta enfermidade, para que o Teu filho continue pregando, para que o Teu filho continue, Pai amado, fazendo a Tua obra. Abençoa-nos, Pai amado, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre.